Bem, esse é um tema que, a princípio, eu percebo que tem muitas sutilezas, é um tema, em certo ponto, delicado, mas é um tema que me agrada muito falar e que é essencial e de muito potencial também, creio, para o nosso ministério. E, bem, eu elenquei aqui 3 tópicos, ou melhor dizendo, 2, o segundo com 2 subtópicos, de como pode ou como deve se dar essa relação de quem faz Moodle com a igreja local, que é uma, a meu ver, e é o que o movimento também acredita, quanto mais próxima for essa relação, melhor vai ser a nossa atuação em nossas comunidades. Bem, a primeira possibilidade de relação é uma relação de parceria, né? A igreja local é um pressuposto do Moodle, a gente não abre mão desse tipo de relação. Passa para o próximo slide, por favor, Débora, para eu ler essa citação. Essa citação é do Pacto de Lausanne, acredito que muitos de vocês conhecem, que é um material de referência também para a gente, né? A igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo. ¿Ven los subtítulos? ¿Qué? ¿Se ven los subtítulos? Ahora no. No más. Ahorita no más. Pero en el inicio... Sí, ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Ok. A igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo e é o agente que ele, Deus, promoveu para difundir o evangelho. Então, não dá para fazer Moodle sem passar pela igreja, né? Nós somos parte da igreja. O ministério do Moodle é apenas uma ferramenta, né? Um braço dessa instituição que ocupa o ponto central do propósito divino, como o Pacto de Lausanne resume bem aí. Aí toca para frente, por favor, o slide. Puede pasar, Débora. Sí, sí, sí. Puede pasar el slide. Gracias. Bem, e aí algumas constatações, né? Que a igreja local, ela é a manifestação concreta da igreja invisível, né? Da qual todos os crentes em Deus fazem parte. E, como diz na citação do Pacto de Lausanne, ela é o ponto-chave, né? Em torno dela se organizam de uma maneira saudável todos os outros elementos que compõem essa igreja visível. Por isso que ela é fundamental. Seguindo nos documentos do Moving, a igreja local aparece literalmente como uma parceira ministerial. Então, isso é declaradamente uma intenção da gente estar próximo e da gente, através dela, estar servindo em nossas comunidades. Seguindo, nós pregamos a necessidade de estarmos congregando, né, por tudo isso que a gente falou, e especialmente congregando na vizinhança em que nós estamos habitando, né? Nós precisamos estar em um espaço, habitar um espaço de fé, e nesse espaço preparar as condições para que a gente possa encaminhar os nossos vizinhos e vizinhas, as crianças que visitam a nossa residência, que participam das nossas reuniões de oração, das atividades. Nós precisamos de um espaço para encaminhá-los, porque esse é o nosso propósito, né? Oferecer o Evangelho e a igreja como espaço de transformação para essas pessoas. E se nós não congregamos, é impossível fazer isso. E se congregamos longe da comunidade, se torna inacessível, se torna distante das pessoas. Finalmente, a gente olha para a igreja com os olhares que Cristo tem para ela, como sendo ela potente, muito potente para transformar a realidade aqui na periferia. Mas sobre isso eu vou detalhar um pouquinho mais em outro ponto que a gente vai ver lá na frente. Então, vocês podem avançar para o próximo tópico, que é aquele segundo ponto que eu falei,
de possibilidade de relação com a igreja, justamente a profecia, denúncia e esperança, que são, creio, as duas linhas que aparecem no profetismo bíblico, né? Os profetas, eles denunciam coisas que estão desajustadas, mas eles professam também esperança, né? Pode passar. E o que eu quero dizer com profecia ou com sermos profetas, né? Sermos agentes do Espírito. O Muda-te, quando delineia, quando ele propõe os objetivos que propõe, o método que propõe de estar morando em bairros pobres, em optar preferencialmente por pessoas pobres, o Muda-te assume, intencionalmente ou não, uma postura profética, bem na linha dos profetas bíblicos e de outros movimentos que sacudiram a igreja e pelos quais o Espírito Santo reorientou a sua igreja através dessas vozes, né? E aí, eu posso citar como exemplo o movimento monástico, né? Especialmente as ordens mendicantes lá do século XII, inclusive essa pintura justamente o São Francisco de Assis, que foi uma voz profética naquele tempo, que ajudou a reorientar a igreja sob a voz do Espírito e preparou as bases para outros movimentos proféticos mais à frente, como, por exemplo, foi a Reforma Protestante, o movimento profético fundamental na história da igreja, mas também poderia destacar o movimento pentecostal, o metodismo, a missão integral, que a gente é muito chegado aqui no Muda-te, né? Dentre outros, anônimos ou não, que a gente conhece hoje ou não, o Muda-te se põe nessa linha. Talvez não com a pretensão de ser tão grande quanto foram esses movimentos proféticos, mas de fazer parte desse movimento, né? Pode passar, por favor. E aí, falando já do subtópico da denúncia, essa citação também é do Pacto de Lausanne, e ela segue imediatamente aquela outra que eu li. É um período após aquela outra citação que eu li. E como diz aí, mas uma igreja que pegue a cruz deve, ela própria, ser marcada pela cruz, né? Então, o Muda-te acaba cumprindo também esse papel na igreja de chamá-la de volta para a cruz. Pode passar, por favor. Então, eu elenquei apenas alguns de questões que a gente se depara nas igrejas locais e, de maneira especial, nas igrejas locais inseridas nos contextos que nós escolhemos habitar, né? A gente identifica, algumas vezes, relações de abuso espiritual, onde uma autoridade, uma liderança da igreja pode pressionar fiéis a fazerem coisas contra os interesses deles ou contra o próprio mandamento de Cristo, por dogmas, por doutrinas, que às vezes afastam pessoas, às vezes machucam pessoas. Uma outra questão muito comum o voto de cajado e o moralismo na política, que quero dizer com voto de cajado, né? Quando um líder religioso, né, um pastor, algum outro tipo de liderança, um pregador, um missionário, induz ou até força seus fiéis a votarem em candidatos específicos, né? Isso é um problema emergente aqui no Brasil e creio que também em outros países aqui da América Latina. As vaidades dos espinhos, o que eu quero dizer com isso? É uma referência à parábola dos quatro solos, do semeador, né, que sai a semear. Uma tentação frequente na igreja hoje, especialmente na igreja de classe média, é de se distrair nesse caminho que Jesus nos chama, se distrair com as coisas da vida, com as riquezas, com os cuidados do mundo e não olhar para a questão dos necessitados, dos pobres e das pessoas que precisam ser evangelizadas.
o Muda-te, quando toma essa opção, ele se põe em uma posição de denúncia, né? E, finalmente, denúncia a uma teologia que, centrada nas lideranças, termina, por vezes, por massacrar as bases, né? As bases que eu digo são os crentes comuns, os crentes, inclusive, que a gente encontra aqui nas nossas comunidades, né? Passa, por favor, slide. E aí vai ter um exemplo que eu imaginei dessa última situação, né? Um contraste entre as bases, na esquerda da tela, e à direita das lideranças, né? E aí esse é um dado do Brasil, uma pesquisa recente de 2019, 58% da igreja evangélica brasileira é composta por mulheres, 59% por negros. E a liderança? Bem, acho que as imagens falam por si só. Também creio que não é uma realidade restrita apenas ao Brasil. E esse contraste de representação na liderança reflete também o contraste de teologia. Por exemplo, aqui no Brasil, não fazem muitos anos, um pastor, que também era uma figura política no país, defendeu uma teologia que era muito usada nos Estados Unidos, na época da segregação racial, para justificar a escravidão, falando que a marca de Caim era a pele negra, né? Uma teologia, né? Racista, sem sombra de dúvidas. Não tem nem como questionar. Ou, por exemplo, a falta de oportunidade das mulheres falarem nos cultos, ou pregarem, ou serem também lideranças religiosas, né? Isso se põe como uma questão que o Muda-te inevitavelmente vai ter que lidar aqui, porque no contexto de periferia, as pessoas assumem ainda mais uma profissão de fé pentecostal, e essa realidade, essa composição de gênero e de cor, ela se acentua. Então, o Muda-te acaba se colocando nessa questão, querendo ou não. A gente não tem como fugir disso. Bem, pode seguir? Mas nem tudo são espinhos, e a igreja local não se resume à sua liderança. Ela é mais que sua liderança, e ela é também a sua liderança. E, por isso, há muitas coisas boas a serem profetizadas para a igreja, que, com todas as suas contradições, é justamente nela onde os moradores das periferias se sentem acolhidos. Não sei se isso é uma realidade em outras regiões do mundo, como o Canadá, na Europa, mas aqui na América Latina, a religião cristã, e, de maneira especial, a evangélica, tem muita capilaridade. Ela consegue adentrar esses contextos de periferia, de comunidade, com muita força e com muita facilidade. E, portanto, o Muda-te pode, através da igreja, fazer muitas coisas. O quê, né? O Muda-te pode oferecer um lugar para a mudança. É uma coisa que eu e Maria percebemos muito aqui, que as pessoas, quando elas querem mudar de vida, quando elas querem sair de uma vida de bebedeiras, de promiscuidade, ou querem crescer na profissão, querem melhorar de vida, elas veem justamente na igreja o local que pode oferecer um ensino que as leve nessa direção. Então, sempre que as pessoas vêm falar com a gente pedindo conselhos e estão com o coração disposto a mudar, eles se dispõem e convidam a gente a ir para a igreja com eles. Então, isso é uma mensagem de muita esperança para a igreja e para essas pessoas através da igreja, né? A igreja pode nos ajudar a fazer pontes com a comunidade e chegar onde nós queremos chegar. Eu digo isso porque eu só pude começar a fazer Muda-te, e também Marília, por causa de uma igreja local que facilitou todo o processo da gente se mudar, né? O pastor da igreja, na ocasião, ele conseguiu a casa para eu morar no início. Eu não precisava pagar aluguel. Conseguiu alguns móveis, como
uma geladeira pequena, uma cama de solteiro, uma mesinha, até um computador. E não só o pastor, mas também irmãos da igreja, que uma igreja muito simples, mas mesmo assim, generosamente, doou móveis também e eu consegui montar minha casinha. Além disso, a igreja já tinha uma relação com a rua, com a comunidade, com as pessoas. Então, eu pude começar a fazer Murati sem precisar partir do zero. Sem ser um elemento estranho na rua, que é o que muitas vezes assusta as pessoas quando a gente convida para fazer Murati, né? Esse sentimento de insegurança, de não saber por onde começar. A igreja pode facilitar esse processo porque ela já está na comunidade. Ela já está ali. E, finalmente, através da igreja, o Murati pode servir a quem nós somos chamados a servir. Já que muitas pessoas da periferia se encontram na igreja. E ainda que não se encontre na igreja, tem um parente que vai, né? Uma mãe que vai, um irmão que vai, ou então conhecem músicas da igreja. Então, nesse sentido também, a igreja e a cultura da igreja serve como uma ponte para a gente falar com essas pessoas. Eu, pessoalmente, não fui criado, não vivi minha vida na realidade da periferia, das comunidades. Eu vivi uma vida na realidade da classe média. Então, muitas coisas aqui da cultura do pessoal destoam com a maneira que eu vivo a vida. E isso é uma dificuldade para me relacionar com as pessoas, mas eu vejo na fé uma ponte em que eu consigo superar essa distância cultural que eu tenho para com as pessoas e a partir da fé, da cultura evangélica, eu posso falar do evangelho. Muito embora a cultura evangélica não seja o evangelho, ele é uma ponte. Aí, pode passar. Só para concluir, para amarrar, uma citação de um sociólogo cristão, teólogo também, canadense, mas que morou muito tempo no Brasil, Paul Preston. Ele fala, em inglês, né? Desculpa, em inglês. Onde surge uma favela, amanhã já encontraremos uma igreja evangélica. Em uma das comunidades que aqui no Brasil tem Murati, aconteceu exatamente isso. Não é bem uma favela propriamente dita, mas é um conjunto na periferia da cidade. E nesse conjunto não tem supermercado, não tem escola, não tem hospital, não tem polícia, mas imediatamente, com pouco tempo de inaugurado, as pessoas trataram imediatamente de levantar, improvisar uma construção e com panos, com tendas, montaram uma congregação. A primeira coisa que chega é sempre uma igreja, mostrando como que as pessoas têm essa demanda, têm essa carência pela mensagem da cruz e como a gente tem oportunidades através dessa relação. Pode seguir? E vem aí uma imagem, né, bem representativa. E essa frase aí, Cristo não deixou de ser Senhor da igreja e Ele está atuando por meio dela e nos chamando a fazer o mesmo, né? Através da igreja, sendo igreja, fazer a diferença nessa realidade. Bem, é isso. Não sei se eu falei nos 20 minutos, esqueci de marcar o tempo. Tem tempo para perguntas? Sí, tenemos 5 a 10 minutos. Pronto, então queria ouvir vocês, perguntas, contribuições. Vai ser enriquecedor, se vocês puderem participar agora e a gente amarrar esse momento também. Me encantó mucho tu exposición, hermano. Fue, como todas, muy, muy buena. Y también nos da mucha luz en lo que representa la relación con la iglesia. Y una de muchas cosas que dijiste es que una iglesia que predica la cruz debe estar marcada por la cruz. Y eso es muy bueno en nuestros días. Es muy importante tener iglesias
tener o estar en iglesias sanas que enseñen la palabra de Dios, pero no iglesias que estén ensimismadas viendo solamente para adentro, sino que iglesias con una urgencia misional. Porque como Múdate no solamente necesitamos ser parte de una iglesia que sea misional, porque es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y creo que eso no solamente es bueno, sino que le da el verdadero sentido al evangelio. El evangelio desde el principio se ha tratado de misiones y no podemos parar. El evangelio se trata de no solamente amar a Dios, sino que amar a la gente, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y me gusta mucho esa relación porque realmente no podemos cumplir la gran comisión si no amamos al prójimo, ¿verdad? Es la gran comisión, es cumplir el mandato de Cristo, pero esas dos cosas de igual forma tienen que ver siempre con el amor al prójimo, en cómo miramos al prójimo, en cómo lo tratamos, en cómo cuidamos de ello. Y cuando la iglesia tiene una enseñanza como la que tú decías, creo que vamos por buen camino y creo que aunque va a ser difícil el trabajo, se hace más ligero cuando vamos en la línea correcta de una iglesia misional. Me gustó mucho la forma en que lo expusiste, hermano. Gracias por compartir también. Y creo que es un tema muy relevante y de repente es difícil, ¿no? Cuando no estás como en la misma línea, pero pues Dios nos llama a estar en la iglesia y quizá para mí a veces es esa, actualmente, ¿no? Es como un poco el pensar si seguimos en esa iglesia o no, que ahorita como que decía el pastor Alex, pues sí, ¿no? Si estás en la misma página, vas avanzando, ¿no? Pero pues sí, también yo creo que es como esa tensión muchas veces y les quisiera preguntar, no sé si alguien ¿cómo han lidiado con eso, no? Cuando tu iglesia de repente no te apoya o no comparte la visión por los de afuera, sino, como decían, está ensimismada. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho otros? Sería una pregunta, ¿no? Perdonen que ocupe tanto tiempo, pero a mí me ha tocado mucho luchar con esto acá en Guatemala. A pesar de que de Guatemala se dice muchas cosas tan bonitas acerca del evangelio, ¿verdad? Ya viendo las realidades es muy difícil porque vivimos en Guatemala un evangelio transformado en diferentes opiniones, en diferentes sistemas, ¿verdad? Y a veces hasta la iglesia misma está dividida en cuanto a opiniones y eso no la deja avanzar como realmente el cuerpo de Cristo debiera hacerlo. Tenemos iglesias sanas, muy sanas, pero que de igual forma no están dando la talla misional. Tenemos iglesias que han mandado misioneros a otros lugares, iglesias que están tratando de hacer misiones acá en Guatemala, pero que muy poco se avanza en eso. En el caso de nosotros, por lo que hacemos sí ha sido muy fuerte, porque el área en que nosotros estamos abarcando, hay iglesias muy tradicionales, pero también iglesias muy liberalistas. Entonces, las iglesias liberales, por supuesto, tienden a ser muy liberales y descuidan toda la parte de la enseñanza bíblica, la enseñanza pura y no digamos las misiones. Y las iglesias legalistas, pues de la misma forma, están descuidando muchas cosas. Entonces, cuando tú vienes y hacemos algo de lo que nosotros estamos haciendo, la iglesia no se interesa. Incluso yo tuve que salir del ministerio donde estábamos, ¿verdad? Porque la iglesia, aunque era una iglesia discipular, una iglesia que está enfocada en el discipulado, realmente no le llama mucho la atención
estar mezclándose con la gente que está herida, olvidada, golpeada, la gente de barrio. Se conforman con una comidita, con un par de zapatos, con un par de esto, pero no están yendo más allá de lo que esta gente necesita. Es cierto, son cosas básicas. La gente necesita un par de zapatos, necesita ropa, necesita comida. Más que eso, necesita el pan de vida, el evangelio, ¿no? Pero esa parte la están descuidando ellos, entonces éramos como la mancha del ministerio para ellos, ¿no? Éramos como la mancha, ¿no? Es que ellos están ahí con los pobres y nuestra iglesia es más como para la gente de clase alta y ta. Entonces tuvimos que salir porque mirábamos de que no estábamos compaginando y eso nos estaba restando a nosotros muchas cosas, porque querían que nosotros nos adaptáramos a lo que ellos estaban haciendo y hacer lo que ellos estaban haciendo, y realmente nuestro llamado era ir a esta gente, ¿verdad? Por nuestro lado ha sido muy, muy difícil para nosotros esa parte. Una cosa que me gustaría de hablar es que siempre que estoy platicando con alguien que quiere hacer Mudati, le digo que es muy importante que su iglesia quiera estar junto con Mudati o que tenga una visión que sea un poco parecida con Mudati. Porque no hace sentido cómo nosotros vamos a llevar nuestros vecinos a una iglesia que no quiere recibir a las personas, a la gente. No hay cómo hacer así. Entonces, para mí, la prioridad son nuestros vecinos. Así que si estoy en una iglesia, fue lo que pasó con nosotros. Estábamos en una iglesia que no quería más recibir a los vecinos por cuenta de un cambio de pastor. Entonces nosotros ahora estamos en una iglesia que quiere, que recibe y que está haciendo proyectos para trabajar con la gente de la calle. Entonces, es eso, la prioridad para nosotros es estar en una iglesia que sea cerca de nuestra casa, aunque no tenga una teología que nos agrada tanto, o aunque tenga sus defectos, sus dificultades, pero si está dispuesta a recibir nuestros vecinos, los niños de la calle, entonces vamos ahí juntos. Bueno, vou falar em português, que eu não me expresso tão bem em espanhol, mas sobre o que o Josué falou, realmente é uma questão necessária, né, e central para se pôr. O que fazer quando a igreja local que a gente está na comunidade, ela se choca muito com aquilo que a gente acredita, com a proposta do Mudati, e se choca até na nossa interpretação do que é o Evangelho, né? Eu, sinceramente, não tenho uma resposta definitiva para essa questão. Que eu posso compartilhar são apenas reflexões que eu venho tendo a partir dessas experiências que Maria, inclusive, já comentou algumas. Acho que o primeiro limite é a questão da sustentabilidade que Débora colocou. Precisamos avaliar até que ponto aguentamos. Às vezes, a igreja local pode ser um fator estressante a tal ponto que se torna insustentável por essas divergências, por esses choques. E aí vale a pena considerar, né, e refletir e orar sobre uma eventual mudança, etc., né? Mas o fato é que nas comunidades dificilmente a gente vai encontrar, como a gente já comentou também, uma igreja ideal, 100% alinhada, né? Uma teologia maravilhosa, com a prática também maravilhosa. Na verdade, em ambiente nenhum a gente vai encontrar isso, né? E eu acho que talvez um foco maior, a gente fazer o exercício de tentar olhar mais para as bases, para os crentes comuns e menos para a liderança, talvez nos fortaleça, porque eu acho que a base da igreja é linda, né? Não que a liderança não seja, mas a base especialmente
que são justamente essas pessoas que estão nas bases, que nos encantam e que a gente entende que Cristo nos chama a priorizar, né, esse ministério, né? A prioridade pelos pobres, pelos necessitados, pelos carentes do Evangelho. Então, eu acho que enquanto a liderança, ainda que limitada por algum desses fatores, enquanto ela nos der liberdade para atuar junto com as bases da igreja, eu acho que a gente deve tentar permanecer, né? Foi uma coisa que eu aprendi muito nessa na primeira experiência de igreja local aqui, na Grota, com o pastor Diamâncio, inclusive. Ele me ensinou bastante disso. E bem, é uma das reflexões que vem me ocorrendo, refletindo justamente sobre essa questão que eu tenho certeza que não é uma resposta definitiva, mas, enfim, talvez colabore de alguma forma, né? Nesse dilema, que é um dilema. Muchas gracias. Sin duda es un tema muy relevante y creo que nos va a tocar seguir pensando. La verdad estamos muy agradecidos por pues, cada uno de ustedes y creo que también tener un pastor ahora haciendo Múdate nos va a ayudar mucho para poder seguir creciendo en este tema de la iglesia, porque a veces uno lo ve más como desde el ministerio y todo, pero la visión pastoral también nos ayuda, ¿no? Entonces, pues creo que con el pastor Alex vamos a poder encontrar eso para seguir desarrollando en este tema. Y